Nós estamos começando mais um Pão das Três, nosso encontro de todos os dias, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindo a todos os irmãos que se encontram em nossa página no Facebook, Pão das Três, o nosso encontro para compartilhar a palavra de Deus. Nós temos o pão espiritual, que é a Bíblia, e queremos que este pão seja compartilhado, repartido, para que todos nós tenhamos nutrição espiritual, sejamos fortalecidos. Só pela palavra de Deus podemos conhecer a bendita vontade boa e agradável de Deus, podemos nos conformar a Ele em detrimento deste mundo tenebroso. Pela palavra de Deus, conhecemos o coração de Deus sob a operação do Espírito Santo. Pela palavra de Deus, nós nos despojamos de nós mesmos, nos anulamos pela graça de Deus, de modo que podemos viver à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Os preceitos imutáveis contidos na palavra de Deus nos alertam, nos trazem vigor, refrigério, alívio, conforto, sempre nos instando, nos inquirindo. Quanto tesouro há na palavra de Deus, uma fonte inesgotável de alegria, de beleza. Nós podemos trilhar o caminho da santificação pela palavra de Deus. O que seria de todos nós se Deus não tivesse nos legado sua bendita palavra? Por isto, o nome deste encontro que a Igreja Batista em Vila das Belezas realiza todos os dias às 15 horas, sempre com um de seus pastores, pastor Israel Melo, pastor Júnior Martins e eu, pastor Márcio Sarraf, sempre priorizando repartir este pão, considerando a sua importância para a nossa fé, para o relacionamento com Deus. Que todos nós sejamos ricamente abençoados, por que não poder dizer que todos nós sejamos alimentados com este pão. Nós vamos ter uma palavra inicial de oração. Desejamos boas-vindas a todos os irmãos da vila, a todos os irmãos de outras igrejas locais, a amigos, parentes, familiares nossos e também, porventura, se houver algum colega pastor acompanhando este encontro, bem-vindo a você também. Vamos orar entregando mais este pão das três nas mãos do Senhor? Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um pão das três. Que prazer estarmos juntos na presença do Senhor, buscando teu ensino, buscando teus preceitos, buscando aprender e apreender a palavra, de modo que vivamos para agradá-lo em todas as coisas. O nosso desejo e o nosso prazer é te agradar. E para isto precisamos, Senhor, da palavra. Que este pão das três seja um instrumento de bênção nas mãos do Senhor para todos nós, e queremos também, através deste encontro, exaltar o teu nome, louvar teu Filho bendito. Queremos nos submeter ao domínio, à direção do Espírito Santo. Pedimos a tua bênção à Igreja Batista em Vila das Belezas, cada irmão, cada irmã, todos que estão participando deste encontro. Pedimos que tu estendas a tua bênção sobre as famílias da nossa igreja e também sobre cada irmão
irmã de outras igrejas locais e familiares nossos e as suas respectivas famílias. Graças te damos por mais este encontro, mais este pão. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Pão das Três. Vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Sempre trazemos aqui hinos do cantor cristão, cânticos espirituais. O hino de hoje tem o seu refrão: sim, na cruz sempre me glorio. Hoje nós vamos falar um pouco do perigo do orgulho, e eu pensei neste hino, que é a nossa fonte aí de inspiração para lutarmos contra qualquer tipo de orgulho, de arrogância, pensando que na cruz de Cristo Jesus nós podemos nos gloriar no mérito de Cristo. Aquele que se gloria, aquele que busca se gloriar, glorie-se no Senhor, diz a palavra. Então vamos cantar este hino pensando que na cruz de Cristo, ali sim, por causa de seu mérito, por causa de sua obra expiatória, vicária, seu corpo traspassado em nosso lugar, nós podemos nos gloriar na vitória de Cristo sobre as trevas, na ressurreição de Cristo sendo vitorioso sobre a morte. Aí reside a nossa glória, somente aí. Nós vamos fazer assim, o hino é o 289 do cantor cristão, nós vamos cantar as estrofes 1 e 2, e após a reflexão bíblica, nós cantaremos as estrofes 3 e 4. É o hino de 4 estrofes, então nós vamos dividi-lo em duas partes. Vamos cantar juntos a primeira e segunda estrofes do hino 289 do cantor cristão. Ao pé da cruz. Se na cruz sempre me glorio. Graças a Deus pela cruz ensanguentada de Jesus, pelo sangue do Filho de Deus aspergido sobre todo aquele que crê. Neste sangue temos perdão, purificação eterna. Graças a Deus, porque na expiação dos nossos pecados, Deus graciosamente nos acolheu, nos aceitou em Cristo Jesus. Sim, na cruz, sempre nos gloriaremos. A cruz é a razão da nossa glória. A cruz de Cristo, sua morte, sua vitória sobre todo o mal. Nós vamos considerar agora
a bendita palavra de Deus, vamos compartilhar o pão, partilhar deste pão. O livro do profeta Obadias. Obadias fica perto de Amós, perto de Jonas. Então, muito fácil encontrar, né? Abre lá, perto do livro de Jonas, que é muito conhecido, o livro de Amós também. Obadias fica entre ambos. Obadias tem um capítulo só, então nós vamos ler os versículos 3 e 4. Obadias, versículos 3 e 4. Espero que todos tenham encontrado. A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Vou fazer a leitura novamente. Obadias, versículos 3 e 4. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Amém. O profeta Obadias, ele pregou o juízo de Deus contra os edomitas, contra a cidade de Edom, o povo de Edom. Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú. Esaú, todos nós sabemos, irmão gêmeo de Jacó. Por séculos, por muitos séculos, Edom se levantou contra Israel. Israel é considerado irmão de Edom. Dê uma olhada no versículo 10 aí de Obadias. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Jacó é uma referência a Israel aqui no livro de Obadias e em outros livros do Antigo Testamento também. Portanto, Deus considerava edomitas e israelitas irmãos por causa do tronco de Isaac, né? Ambos descendentes de Isaac, os edomitas pela raiz de Edom e os israelitas pela raiz de Jacó. Os edomitas, eles inclusive uniam-se a exércitos inimigos de Israel para atacar Israel. Olha só que violência, que arrogância, né? A arrogância e a violência de Edom atingiram níveis insuportáveis e Deus declarou a queda de Edom. Ele usou outros profetas para isto também. Obadias foi um deles e nós vamos considerar esta palavra em Obadias por causa do grande pecado de Edom, o orgulho. Isto está explícito no texto que nós lemos. Edom estava edificada na cordilheira ao sul de Judá, hoje é a atual Jordânia. Também conhecida como Petra ou como Cela, ou ambos significando pedra, a cidade-fortaleza de Edom, ela se orgulhava de estar entre penhascos com cerca de 650 metros de altura. Por isto, o texto fala do orgulho dela sobre a sua alta morada, né? O orgulho os levaria à queda literalmente, pela altura de sua edificação, nas fendas da sua alta morada. O versículo 3 fala da soberba do coração que enganou Edom.
a soberba do teu coração te enganou. Será que o orgulho nos engana? Será que a soberba nos assalta de tal modo que somos enganados por ela? Edom se jactava de ser inexpugnável. Ela ficou deslumbrada pela sua geografia de difícil acesso. Imaginem uma cidade edificada a 650 metros de altura, nas fendas, sobre cavernas, penhascos ao redor, uma cidade cujo nome em latim era Petra. Uma cidade dessa seria facilmente engolida pelo orgulho, pela autossuficiência, pela arrogância. Ela se valia desta condição para se ver inexpugnável, inatingível, invulnerável. O orgulho, ele gera autossuficiência enganosa. O orgulho, ele gera falsa autossuficiência. É falsa porque ninguém é autossuficiente senão Deus. De novo, o texto bíblico, versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. O orgulho geralmente ele está ligado a alguma condição. É um pecado associado, por assim dizer. Podemos dizer que o orgulho é um pecado ligado a alguma coisa, a alguma condição. A pessoa pode se orgulhar pela beleza? Sabemos que sim. Pelo dinheiro? Então, o dinheiro que a pessoa tem é fonte de orgulho. Isto gera falsa autossuficiência. Prestígio? Então, uma pessoa que tem um prestígio muito grande, o reconhecimento, todo mundo ali dando tapinha nas costas, elogiando, reconhecendo, isso vai inflando o orgulho. O orgulho também ele pode estar associado à capacidade de persuasão. Então a pessoa se vale da condição de persuadir os outros, de enredar outras pessoas em suas ideias, em seus ideais, e ela acaba por se orgulhar disso. O carisma, então a pessoa ela possui um carisma muito grande, arregimenta pessoas em seu redor, e isto pode ter o orgulho associado. A pessoa pode se orgulhar por um diploma ou vários diplomas, curso disso, curso daquilo, línguas, idiomas, viagens culturais, conhecer vários lugares. É a jactância, né? Então a pessoa se jacta disso, se orgulha disso, fica vislumbrada em função disso. A pessoa também pode ter o orgulho associado à inteligência, que o próprio Deus dá, inclusive. Então, um intelecto altamente sofisticado, altamente apurado, e esta inteligência que a pessoa sabe que tem, leva a este engano que o orgulho provoca no coração. A soberba do teu coração te enganou. A cidade de Edom tinha uma condição privilegiada? Sem dúvida. Uma cidade em meio a penhascos, fendas, rochas, cavernas, 650 metros de altura, é uma condição privilegiadíssima. Mas daí se ver inexpugnável, se ver invulnerável, se valer desta condição para a prática de toda violência e injustiça contra Israel, inclusive, isso foi demais para Deus. A pessoa pode ser enganada pelo orgulho por causa de alguma posição, poder.
uma posição de destaque, uma posição de liderança. A pessoa se vê responsável por subordinados, superior a algumas pessoas, acaba inflando aí o seu ego, inflando a autossuficiência, se achando imprescindível para todas as pessoas. E sabem uma coisa que pode também nos levar a algum tipo de orgulho e termos o nosso coração enganado por isto? As bênçãos de Deus. Deus nos concede bênçãos. Ele nos cerca de condições, de recursos, e muitas vezes podemos incorrer no gravíssimo pecado de nos orgulharmos sobre os recursos, sobre as bênçãos que o Senhor Deus nos dá. Portanto, o orgulho, ele está sempre ligado a alguma coisa. Não nos orgulhamos por si só. O orgulho, ele está ligado a alguma condição, a algum recurso, a alguma bênção, inclusive, que o Senhor Deus nos dá. A palavra engano, ela tem muita associação ao pecado do orgulho. Quem me derribará em terra? Esta é a pergunta retórica que os edomitas faziam, finalzinho do versículo 3 de Obadias. Quem me derribará em terra? Que arrogância, hein? Que soberba. Falamos deles, está na história, está na Bíblia, mas precisamos tomar cuidado, porque às vezes estufamos muito o peito, erguemos muito o queixo, levantamos o rosto, em imponência, em altivez, e isto é um dano gravíssimo à nossa fé. Podemos nos ver orgulhosos por alguma condição dada por Deus, inclusive. Inteligência, uma viagem que fazemos, um curso, uma faculdade, um bem, um dinheiro. Todas estas coisas, elas podem inclusive ser bênçãos, mas podem nos levar ao pecado do orgulho. Quem me derribará em terra? O orgulho, ele gera falsa invulnerabilidade. É falsa porque ninguém é invulnerável senão Deus. Toda condição humana, ela é finita, falível em essência. Não nos esqueçamos disso. O pecado do orgulho, ele acaba por nos cegar quanto a isso. A pessoa cheia de si acha que jamais cairá. A pessoa cheia de si, ela acha que jamais sofrerá algum dano. Isto é perigoso. Isto é orgulho. Ela se vê inatingível, tornando-se uma espécie de Deus, com D minúsculo. Essa coisa da pessoa se achar uma espécie de Deus não nos lembra de alguma história, de alguém que se achou tão belo, tão poderoso, tão importante, que se viu como uma espécie de Deus? Nós sabemos o que aconteceu com esta pessoa. Ela foi derrubada, ela caiu, ela sofreu a queda, porque o orgulho precede a queda. Teria sido o orgulho o primeiro pecado? Quando a Bíblia diz, em teu coração foi achado o pecado, foi achada a iniquidade, teria sido o orgulho o pai de todos os pecados, o primeiro de todos os pecados? A pessoa confia tanto na condição que possui
que passa a ser idólatra de si mesma. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que nos últimos tempos haveria homens idólatras de si mesmos. O orgulhoso é um auto-idólatra. Ele não vê a ninguém senão a si mesmo. Ele se vê imprescindível, necessário. Sem ele, nada acontece. Ele é uma espécie de sol e todos gravitam em torno dele. É assim o orgulhoso. O orgulho é o pecado dos pecados. É o pecado que dele decorrem todos os demais. Sabe o que Deus tem a dizer a alguém assim? Dali te derribarei. É isto que Deus tem a dizer. Dali te derribarei. Finalzinho do versículo 4. Dali te derribarei, diz o Senhor. Foi esta a mensagem que Obadias entregou para os orgulhosos edomitas. Por que Deus derruba os orgulhosos? Tem várias razões, mas uma que destaquei para nós nesta tarde é porque só a Deus a glória. Só a Deus a devida glória. Foi Deus quem disse: minha glória não darei a outrem. Minha glória não será compartilhada, não será dada a ninguém. É isso que Deus diz de si mesmo. O orgulho, ele substitui a glória devida a Deus pela glória própria. E é exatamente isso que acontece. Quando nós, por alguma razão, somos assaltados pelo orgulho, deixamos de dar a devida glória a Deus e passamos a nos gloriarmos. A nossa glória em detrimento da glória de Deus. Talvez esta seja a razão mais forte do porquê Deus derrubar os orgulhosos. Deus sabe de sua glória. A Deus interessa a sua glória. Para Deus, o que importa é a sua glória. Quem é o ser humano para se orgulhar? Quem é qualquer anjo, por mais poderoso que seja, para se gloriar? Deus derrubou Satanás. Deus derrubou Senaqueribe, o grande general assírio, com um exército de dezenas e dezenas e dezenas de milhares de soldados valentes, cercando Jerusalém. Senaqueribe se viu como uma espécie de Deus. Sabem o que aconteceu com Senaqueribe? Deus o derrubou. Satanás se viu como uma espécie de Deus. Sabem o que aconteceu? Deus o derrubou. Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, o império dos impérios, a cidade das cidades, a beleza das belezas, grande exuberância, grande poder militar, econômico, o império da época. Em determinado momento, Nabucodonosor se orgulhou de sua condição. Sabem o que aconteceu? Deus o derrubou. Herodes, na era apostólica, fez um discurso, as pessoas o chamaram de Deus e ele gostou.
Sabem o que aconteceu? Deus o derrubou. O que há em comum entre estes? Satanás, Senaqueribe, da Síria, Nabucodonosor, da Babilônia, e Herodes, de Jerusalém, a era apostólica. O que há em comum entre estes? Todos se achavam e ambos foram derrubados por Deus. O Senhor resiste ao soberbo. Entre nos acharmos e acharmos a Jesus, fiquemos com Jesus. O pecado do orgulho, ele é mais comum e ele é mais possível do que nós imaginamos. Por uma razão, o orgulho está incrustado na natureza humana. Temos de tomar cuidado. Nada é mais danoso para nos afastar de Deus do que o orgulho. Nos vemos sem Deus ou tornamos Deus desnecessário a partir do orgulho. O orgulho precede a queda, por quê? Porque Deus derruba os orgulhosos. Todos aqueles que se jactam de alguma posição, de alguma condição, até física inclusive, todos vão sofrer uma queda inexorável. Deus derrubará a todos. Temos de lutar ferozmente contra o pecado do orgulho. Sabem o que aconteceu com Edom? Sumiu do mapa. Desapareceu. Não existe mais a cidade de Petra. Hoje é o país da Jordânia, mas não tem nada a ver com Edom, com os descendentes de Esaú. Quem conhece a Deus e quem ama a Deus, espero que este seja a tua condição, teu caso, espero que todos nós conheçamos a Deus. Quem conhece de fato a Deus deve lutar na força do Espírito Santo contra o pecado do orgulho. Pois o orgulho nos afasta de Deus. Podemos ser crentes orgulhosos? Há esse perigo. Corremos este risco. Crentes orgulhosos. Há aqueles que inclusive podem se orgulhar da espiritualidade. Olha que pecado mais maldito, né? Alguém que se vê tão crente que se orgulha desta condição, se projetando sobre os outros, se colocando em posição de superioridade aos demais. Que coisa maldita, né? Que coisa perigosa. Nossa adoração, ela parte do princípio de que somos pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nossa adoração parte deste princípio. Buscamos a Deus porque somos pobres de espírito. Adoramos a Deus porque somos pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? Não tem em que se apegar. Não tem como associar orgulho a nada e a ninguém. Não vemos a ninguém senão a Deus. Nem a nós mesmos nos vemos, somente a Deus. Nos apegamos em Deus. Só vale a palavra de Deus, o ensino da parte de Deus. A confiança e a esperança
do povo de Deus repousam nele. Nosso olhar deve repousar nele. A humildade é uma qualidade do fruto do Espírito que, uma vez cultivada, nos protege do orgulho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não foi isso que Jesus nos ensinou? A humildade nos blinda do orgulho, nos protege do orgulho. Se por um lado o orgulhoso olha para si, por outro lado o humilde olha somente para Deus. O orgulhoso, ele olha para si porque ele vê em sua condição suficiência. Ele vê em sua beleza, em seu dinheiro, em sua carreira, em seu carisma, em sua posição, em seu poder, em seus diplomas, em suas viagens, em seus bens. Ele vê nestas coisas suficiência. Por isso, ele olha para si. A pessoa é tão cheia de si que acaba por explodir, né? Se enche tanto de si mesma que infla e explode como uma bexiga. O orgulhoso só olha para si. O humilde, por outro lado, só olha para Deus. Oremos. Oremos para Deus nos guardar da arrogância, da soberba, da vanglória, da autossuficiência mentirosa, inexistente, enganosa. Oremos para Deus nos guardar da independência. Não fomos criados para sermos independentes, não. Dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. Independente, só Deus. Autossuficiente, só Deus. A glória pertence só a Deus. Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde do pecado de Edom, porque o pecado de Edom precede a queda. Deus nos guarde do orgulho. Amém? Vamos cantar agora as outras duas estrofes do hino 289, estrofes 3 e 4. O refrão: sim na cruz, sempre me glorio. Vamos cantar juntos? Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me, sim na cruz, sempre me glorio, e enfim
Nós, infelizmente, lidamos algumas vezes com pessoas orgulhosas e, lamentavelmente, por vezes nos encontramos entre pessoas orgulhosas. Esta praga, este pecado é extremamente danoso para nossa relação com Deus, para nossa comunhão com Ele e com os irmãos. Nos gloriemos sim, mas somente na cruz. Somente na cruz de Cristo Jesus. Ele venceu. A Ele a glória. O poder pertence a Ele. A salvação vem somente dele. Deus nos guarde do orgulho. Nós temos motivos de oração, alguns pedidos também, pelos quais temos orado. Nós queremos agradecer a Deus pela melhora de alguns irmãos que estavam enfermos, que estão se recuperando. Vamos agradecer a Deus pelo tratamento bem sucedido que alguns irmãos têm sido submetidos. Agradeçamos a Deus pelo emprego, pelo trabalho mantido de muitos, né? Vamos louvar a Deus também pela oportunidade de pregar o Evangelho através das redes sociais. Que bênção, que recurso. Agradeçamos a Deus pela bênção de pertencermos ao povo de Deus. Que bom, que prazer, que alegria sermos rebanho do Senhor, ovelhas de seu pasto. Por causa de Cristo Jesus, é claro. Pedidos de oração, nós estamos sempre atentos, orando pelos idosos, pelos enfermos, há irmãos que estão enfrentando enfermidades difíceis, complexas, há irmãos hospitalizados. Nós recebemos hoje um pedido de oração pelo Ivan Rodrigues, marido da irmã Gildeni. O Ivan está hospitalizado, está enfermo. Oremos por ele, oremos pela Gildeni, pela família. Nós também devemos prestar atenção em oração pelos desempregados. Há irmãos que estão aí, né, passando um tempo difícil por causa da circunstância, da condição que estamos enfrentando. Oremos ao Deus de toda provisão, ao Deus que tem todo o poder, soberano, que cuida de nós, tem cuidado de nós. Oremos pela nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas. Você que pertence a outra igreja local, ore por sua igreja, pelos pastores, pela liderança, pelos ministérios, pelo trabalho missionário, pela evangelização. Oremos pelo Brasil, nosso país, segunda-feira, dia da independência, né, dia da pátria. Oremos pelo nosso Brasil. Autoridades públicas, autoridades de saúde, oremos pela nossa cidade. Há irmãos de outras cidades aí acompanhando o Pão das Três. Ore por sua cidade, ore pelo prefeito, pelas autoridades públicas, né? Pelo Estado também. Então são motivos permanentes de oração que temos. Vamos ter, portanto, um tempo de oração aí juntos? Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um Pão das Três. Que prazer, que bênção passarmos este tempo juntos. Quanta bênção advinda do Senhor, de modo que desfrutamos de conhecimento, de ensino, de instrução, de exortação. Te agradecemos porque aprendemos de Cristo, que é manso e humilde de coração. Te louvamos pelo Espírito, grande ensinador,
que nos guia a toda a verdade, que nos conduz, que nos ilumina, que nos testifica ao coração as coisas do teu coração. Graças te damos pela igreja, por pertencermos ao povo do Senhor, por sermos ovelhas do teu pasto, rebanho do teu pastoreio, a quem o Senhor tanto quer bem. Te agradecemos pelo pão de cada dia, pela provisão, trabalho, a renda, o sustento, saúde, segurança, bem-estar, conforto, quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Que não nos esqueçamos de nenhum só dos teus benefícios. Sejamos gratos. Senhor Deus, pedimos a tua bênção sobre o Ivan, que está hospitalizado, que tu tenhas misericórdia dele, abençoe a Gildeni, guarde este casal, guarde esta família de todo o mal. Pedimos a tua bênção sobre os demais enfermos, irmãos idosos, irmãos que estão sendo submetidos a tratamentos complexos. Pedimos a tua bênção de provisão, Deus Pai, sobre os desempregados e sobre também as pessoas que estão aflitas com a condição emocional bastante fragilizada. Pedimos a proteção aos agentes de saúde, agentes públicos que estão expostos, guarde-os, proteja também seus familiares. Senhor Deus, abençoe nossa igreja, guarde a nossa igreja do orgulho, guarde nossas vidas da soberba, da vaidade, guarde a cada um de nós da arrogância, da autossuficiência, da independência. Senhor, livra-nos do mal, nos guarde do maligno, nos guarde de nós mesmos, que sejamos cheios do Espírito, que a tua palavra corra solta em nossos corações e sejamos mansos, humildes, cheios de temor e fé. Te agradecemos por mais este pão das três. Te louvamos pela condição que deste para nós participarmos deste encontro. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final deste pão das três. Nós teremos amanhã, domingo, 2 cultos. Amanhã é domingo, dia do Senhor, dia de culto na igreja. Os nossos cultos online no canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube, às 10h30 e às 19 horas. Segunda-feira, se Deus permitir também, retomaremos o pão das três às 15 horas na página da Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook com o pastor Israel, se Deus quiser. Amanhã os cultos no YouTube e segunda-feira o pão das três no Facebook. Que todos tenham uma tarde de sábado muito agradável e o domingo abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe a todos.